Olá, meu nome é Marcos Ripper, bem-vindo a mais treinamento do Guia do Excel. Nesse treinamento nós vamos falar sobre o Solver. O Solver é um sistema dentro do Excel, não feito pela Microsoft, que serve para a resolução de problemas de álgebra linear, certo? Então, nesses problemas de álgebra linear, a gente consegue resolver problemas de estoque, problema de maximização de lucros, minimização de custos, encontrar ponto de equilíbrio de um produto, de uma produção, tudo isso baseado nas restrições e em fórmulas dentro do Excel, usando sim de forma simples, bastante simples de utilizar o Solver dentro dele, tá? Então é isso, nós vamos entender primeiro como é que funciona o Solver, vamos entender um pouquinho de álgebra linear, bem pouquinho mesmo, e depois a gente vai passar para dois exemplos que a gente tem, tá bom? Um exemplo que realmente foi aplicado, inclusive. Então aqui a gente tem um problema clássico aqui que tem de ponto de equilíbrio. Então a gente tem uma produção de um determinado produto, ele tem um custo variável e um custo fixo. O custo fixo são despesas administrativas, água, luz, telefone, prédio, aluguel, tudo isso, certo? Ele não vai mexer. E o custo variável é de acordo com o que foi produzido. Então ele vai ter um material, uma matéria-prima que vai ser utilizada para aquele produto, certo? Então ela está representada aqui por essa função C de x, o x é a quantidade de produtos produzidos. Então, por exemplo, se eu fizer um produto, 60 vezes x mais 500, vai dar 560. Se eu não produzir nenhum produto, já tem um custo, 500, certo? Produzindo um, eu tenho 560, 2, 620, 3, 680 e por aí vai. Para a receita, eu tenho que, para cada um vendido, eu estou vendendo ele por 110. Então, 110 vezes 1, 110 vezes 2, 220, por aí vai. Até que ele chega num ponto de equilíbrio, aonde, se eu fizer 10 produtos, eu vou ter 1.100 de receita e 1.100 de custo. A partir daí eu tenho lucro, né, em cima das vendas. E aqui eu tenho o ponto onde ele está mostrando que está chegando ali o ponto de equilíbrio dentro dessas duas funções. Esse é um exemplo bastante simples do que ele alcança. Ele consegue alcançar o 1.100, no caso, e dizer qual é o ponto de equilíbrio ou qual é a quantidade que eu tenho que produzir de x. Ok? No não linear, nós temos duas equações, onde nós temos o custo e a receita, onde a receita ela é quadrática, certo? A função quadrática que você está vendo, então, é uma parábola, e aqui a função linear, né, onde a gente vai ver os dois pontos que estão sendo intercalados, que ele vai mostrar aqui onde eles estão se batendo os dois ali, certo? E daí ele vai aqui e encontra o maior ou menor de acordo com o que for desejado, foi solicitado para ele, certo? Então nem sempre produzir mais vai ser bom, porque você vai ter um ponto do que você vai dizer, se eu produzir mais eu vou ter problemas, vai ficar ruim para mim, certo? Então continuando aqui, então entendendo essa parte que nós temos dois tipos principalmente, que é o linear e o não linear, né, entendendo as diferenças entre os dois. O Solver resolve esses dois tipos e ainda é evolucionário, que eu não vou entrar em detalhes. Nós vamos aqui um exemplo de como é que ele faz. Além disso, que a gente viu ali, nós temos as restrições. Por exemplo, eu tenho uma restrição de custo, eu tenho uma restrição de máquinas, de mão de obra, eu tenho X horas para trabalhar com aquilo ali. Então não podemos ultrapassar, correto? Então esses riscos que a gente vê aqui, essas restrições aqui estão restrição A, B, C, e ele deixa a área possível só a área azul. Então ele vai cortando o gráfico até deixar apenas a área azul. E qual é o ponto máximo dele? Então achar o valor máximo. Então ele vem aqui e encontra o valor máximo de acordo com essas duas barras. Ok? E o mínimo como é que é? O mínimo é invertido. Ele vai vir e vai alcançar o ponto mínimo que eu tenho aqui da área possível, certo? Da menor área possível. Então ele vai vir aqui e vai encontrar o menor ponto possível dentro das restrições que eu tenho, certo? Então ele vai vir aqui e vai encontrar na parte azul qual é o menor ponto possível para trazer ali, certo? Além disso, ele também consegue encontrar um determinado valor. Se eu quero achar esse valor, ele também tenta achar para você, certo? Então a gente vai ver agora com um exemplo prático de como é que a gente vai como a gente pode aplicar isso, certo? Então, primeiro ponto aqui, um exemplo de Solver. Vou apagar aqui os valores. Nós temos um problema de uma empresa de macarrão, de massas, que ela trabalha com toneladas de produção de parafuso, talharim e lasanha,
certo? Ele tem esses custos, esses preços. 2.500 para o parafuso, 17.500 a tonelada no talharim e 25.000 da lasanha. Então, a minha pergunta é, quantos parafusos, quantos talharim, quanta lasanha eu tenho que produzir para que o meu resultado seja o melhor possível? Sendo que eu tenho um tempo limite de produção de 80, um tempo limite de montagem de 88 e um tempo limite de embalagem de 99. Tá? Então, para o parafuso eu tenho 3 horas de produção, 19 de montagem e 20 de embalagem. Para o talharim, 16 de produção, 8 de montagem e 18 de embalagem. E para a lasanha, 11 de produção, 1 de montagem e 3 de embalagem. Então, eles variam. Eu tenho esses limites. Se eu produzir aqui, por exemplo, um parafuso, eu vou ver que ele vai multiplicar o 1 por 3, 19 e 20 e vai dar aqui os valores, né, que não podem ultrapassar esses limites. Se eu produzir 2 aqui, ele vai somar esses valores e vai multiplicar 2 por 16, 8, 18 e vai somar aqui e dar o total, certo? E aqui o valor automaticamente já é multiplicado também, ele está multiplicando a quantidade pelo preço e está dando o valor aqui, correto? Então vamos à nossa solução. Claro que não dá para a gente ficar chutando valores para tentar achar os valores. Não, até dá, mas vai dar muito trabalho. Quantas vezes que eu vou ter que fazer isso? Né? E não pode não ser o maior valor também. Não garante, nada garante. Vamos clicar, e essa é uma solução fácil, tá? Fácil, imagina uma coisa complexa. Cliquei em Solver, eu vou clicar em redefinir tudo só para limpar, tá? Eu já tinha feito. Você vai vir, primeiro, se você não tem o Solver, você vai vir em Arquivo, Opções, Suplementos, e vai marcar o Solver, tá? Todos os Excel tem. Clica em Solver, dá um OK. Vai vir aqui em Dados, Solver, ok? Então aqui na primeira opção nós temos qual é o objetivo. Qual é a função objetivo? É o resultado. O resultado eu quero maximizar ele, eu quero o melhor faturamento possível. Se eu quisesse o menor, daí eu botaria mínimo. Ou se eu quisesse um valor definido, eu botaria 5.000, eu botaria o valor que você quisesse, certo? Mas não, eu quero o maior faturamento possível. E quais são as células que vão alterar? Ele pergunta quais células alterando. A quantidade produzida, certo? Então, o máximo valor com a quantidade produzida aqui. Sujeito às restrições. Então aqui, as quantidades, elas têm que ser números inteiros, tá? Não podem ser frações, meia tonelada, por aí, ok? Porque eu estou dizendo que não pode, tá? Adicionar. Eu quero que seja pelo menos maior ou igual a 1, ou seja, tem que ser pelo menos 1 tonelada de cada um, para ter pelo menos um mix para poder vender, tá bom? Vou adicionar. E a última, eu vou adicionar aqui, ó, o total da produção não pode ser maior, tem que ser menor ou igual que o limite dele, correto? Adicionar, fechar, tá? Então, tem que ser tonelada, tem que ser maior ou igual a 1 e o total da produção não pode ser maior que o limite, correto? Aqui você vai mudar para LP Simplex. Pode testar o GRG não linear também, mas esse caso aqui é o método LP Simplex. Clicar em resolver. E dessa vez ele resolveu rápido, olha. O Solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas, manter a solução, dá um OK. Então ele está dizendo que para melhor faturamento possível para a sua empresa, você vai ter 3 macarrão parafuso, 1 talharim e 5 lasanha. E daí você vai bater aqui, ó, tempo de produção 80, 88,70 de montagem e 99,93 de tempo de embalagem. E você usou o máximo que você podia da tua fábrica e faturou R$180 mil, certo? Então essa é com a sua capacidade produtiva e com esses valores aqui, o melhor que você pode conseguir de resultado é esse aqui. Claro que à medida que você for reduzindo, por exemplo, o tempo de produção, de montagem, melhorar a tua fábrica, esses valores vão melhorando, certo? Então é um exercício interessante. Agora vamos para um segundo exercício. O segundo exercício, só reduzir aqui. No segundo exercício, nós temos uma vidraçaria. Vou fazer um novo do zero, tá? Ó, do zero. Nós temos uma vidraçaria onde ele tem, ela trabalha com esquadrias. Então ela faz janelas, faz portas, vários objetos feitos com alumínio, tá? E essas barras elas vêm de 6 metros. Então, só que as portas aí, as quadrilhas, ele tem que cortar, né?
em vários tamanhos diferentes, 1500, 1300, 800 milímetros, né? 600, 1 metro, por aí vai. Então são cortes bastante variados. Então a pergunta dele era assim: quantas barras eu tenho que cortar, tenho que comprar para fazer o melhor corte possível, para ter o menor desperdício possível, né? Porque as barras não podem ser emendadas, obviamente, né? E como é que essas barras devem ser cortadas? Então essas 3 perguntas a gente vai responder usando o próprio solver, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar cortes, os cortes. Então vamos dizer que eu tenha cortes de 1500, 1200, 600, 800, 900, 1000 e 1300, certo? Então são esses cortes que eu vou querer fazer. E quantos cortes eu vou ter que fazer? Quantidade de cortes. Eu quero 4 desse, 2, 1, 5, 3 e 2, certo? Então essa é a quantidade de cortes que eu vou querer fazer, correto? Ok. E qual é o tamanho dessas barras? Eu botei, vamos trabalhar com 6 barras, tá? 6 metros, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então são 6 barras. Vou aumentar um pouquinho aqui. Por enquanto tá assim então, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma multiplicação. Somar produto, abre parênteses, esses cortes, F4 para travar ele, multiplicado pela quantidade que eu colocar aqui, certo? Eu já vou explicar como é que vai funcionar. E vamos passar para cá, para todos terem o mesmo cálculo, ok? Então se eu botar 1 aqui, ele vai dizer, ó, 1500, já foi usado 1500 da barra de 6000. Em 2200, então 2700 da barra de 6000. E por aí vai, certo? Aqui nós temos uma coluna chamada total, que nós vamos fazer igual soma, que a gente vai somar a quantidade de barras que estão sendo feitas, por exemplo, de 1500, certo? De 1500 e 600, por aí vai, ok? Mas a gente tem um probleminha. O solver ele pode pegar e dizer assim, 4 barras, beleza, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Só que eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele use o mínimo possível de barras, certo? Ele pode fazer de várias formas isso, mas não, eu quero que ele faça o mínimo possível. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente criou um negócio chamado índice, que nós vamos dizer que essa é a barra 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, e aqui nós vamos ter um somar produto, que vai multiplicar esses valores aqui por esses daqui, fecha parênteses, e vai somar. Ou seja, aqui eu tenho uma barra de 1500, certo? Aqui continua 1500, aqui 1500, porque é 1500 vezes 1. Se eu tiver uma barra aqui, ó, ele vai fazer, 1500, beleza. Mais 1500 vezes 2 dá 3000. Então ele está dizendo assim, não, esse não é o menor valor. O menor seria se eu usasse aqui, correto? Então ele vai usar o máximo que ele puder da primeira barra, depois o máximo que ele puder da segunda barra, depois o máximo da terceira, da quarta, da quinta e da sexta por último, certo? Então só isso já resolveu o nosso problema aqui. Tá, outra coisa que a gente vai fazer aqui, ó, uma formatação Ctrl 1, vai botar aqui, aliás, página inicial, formatação condicional, nova regra, contenham igual a 0. Se o valor for igual a 0, nós vamos formatar ele personalizado como ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Isso aqui vai fazer com que quando for 0, ele vai preencher como vazio, como branco, como se tivesse pintado de branco, tá? Então se botar 0, aqui, ó, 1 tá ok. Se botar 0, ele some, ok? Tá ok. Então tá pronto o nosso modelo. Nós já temos a função objetivo, que é essa daqui. E aqui ele vai botar a quantidade de cortes e o total. Esses valores são variáveis e a pessoa vai preencher, tá bom? Ele vai botar ali os valores. Deixa eu só fazer ele ficar bonitinho aqui. Formatar de acordo com o que eu já tenho. Certo? Só para não ficar muito bagunçado. Eu não estou afim também de esticar muito com formatação. Ok? Tá ok aqui então? Então tá. Vamos preencher só o finalzinho ali. Pronto, tá ok.
exibir. Tá bom. Então tá, e aqui é o nosso total, né? Lembrando que o somar produto está aqui, correto? Agora a gente vai fazer então solver funcionar. Vai vir em dados, solver. Nós vamos dizer qual é a função de objetivo. A função de objetivo é essa daqui. Eu quero o mínimo de valor. Tá? Então ele vai usar essas barras aqui primeiro. Mínimo de valor. Ok? Eu quero o mínimo de uso. Alterando as variáveis, eu quero que altere aqui. Bote as quantidades aqui para ele multiplicar. E as restrições. Primeira restrição é que esses valores eles têm que ser inteiros. Porque não pode ser meio de 1.500, não faz sentido. Número inteiro. Tá? O segundo é que esse total ele tem que ser igual a essa quantidade de quartos, lógico. Né? A quantidade total de quartos tem que ser igual à quantidade solicitada. E aqui os valores eles têm que ser menor ou igual que o total, o tamanho da barra. Ok? Então essas três restrições. Certo? O total, os valores, a quantidade dos quartos tem que ser menor ou igual, né? Tem que ser o número inteiro também. E também, aliás, o número tem que ser exatamente a quantidade de quartos. Os números aqui tem que ser números inteiros, tá? E os valores, o tamanho das barras, os quartos total, a soma dos quartos, não pode ultrapassar o tamanho total da barra. Ok? Também vamos usar o LP Simplex. E aqui você vai clicar em resolver. Ele falou que o solver encontrou uma solução. Dá um OK. Ele vai mostrar aqui como é que você vai cortar essa barra. Então a primeira barra, você vai cortar 4 tamanhos de 1.500. Né? 1,5 m. Na segunda barra você vai cortar 2 de 1.200, 1 de 1.000 e 2 de 1.300. Vai dar 6 metros também, certinho, exatamente, olha. Aqui você vai ter 4 de 900, 2 de 1.000 e vai dar 5.600. E no último você vai usar 600, 890, que é o final. Então aqui ele usou o máximo que ele podia usar dessas barras. E depois sobrou ainda mais um pouquinho aqui, né? Minimizando as perdas e maximizando o lucro da pessoa, o lucro da vidraçaria. E aqui também sobraram 2 barras, certo? 2 barras que ele não precisou comprar, certo? Então é isso, ele encontrou aqui o menor valor possível. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais essa videoaula. Amanhã, sábado, dia 11, nós vamos ter uma super entrevista com o MVP em Excel, o João Benito. Ele tem muita história para contar, trabalha com Excel há muito tempo e acho que vai ser imperdível. Tá? Então é isso, nos vemos amanhã, você é o meu convidado. Muito obrigado, um forte abraço e até mais. Valeu!